Pense nisto. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias de Deus. Assista agora Reflexões das Águias. Bom dia, bom dia. Bom, estou saindo aqui da minha casa para uma caminhada. Fazendo uma caminhada assim aqui. E a gente observa uma coisa. Se você andar alguns passos, você já vê uma igreja. É uma em cada esquina. Agora pergunto, isso ajuda as pessoas? Isto leva as pessoas mais próximas de Deus? Claro que não. Observa, poucos passos eu andei e aqui nós já temos uma igreja. Aí está. Um ramo que se desmembrou da outra assembleia lá e formou essa daqui. Veja. Isso ajuda, isso traz as pessoas para próxima de Deus, para viver bem próxima de Deus? Claro que não. Isso são só redes de pesca de Satanás. Isto só são pontos de encontro, meios de vida. Aqui nesta igreja aí, vamos andando aqui, pra gente ver. Nesta igreja que eu acabei de filmar, existe uma mulher pregadora aí que prega quase todo o culto. Me diga, isso traz bênção ou maldição? Isto traz maldição. Uma mulher no púlpito pregando é a maior maldição que existe. A maior maldição que existe é uma mulher no púlpito. Então, totalmente contrário à palavra de Deus, totalmente contrário às Escrituras. E ainda dizem que vão para o céu. Essa é a pior desgraça do mundo. Pessoas carregando a Bíblia, dizendo que vão para o céu, vivendo toda espécie de vida e dizendo que vão chegar no céu. Que tristeza. Então a gente rola a esquina, caminha só mais um pouquinho e já encontramos outra igreja. Aqui, ó. Mais uma. Aí está. Igreja Batista. As pessoas nesta igreja andam parecendo uma linguiça. As mulheres. Casa, separa, batismo errado, ceia errada, todas as doutrinas contrárias às Escrituras e dizem que vão para o céu. As mulheres fazem academia, assistem novelas, andam parecendo uma linguiça, levando homens para o inferno e dizem que vão para o céu. Que tristeza, gente. Isso são redes de pesca de Satanás para enganar aqueles que não são. Um eleito jamais será enganado. Um eleito fica com a palavra. O eleito, ele quer a palavra. A única forma dele ser saciado é através da palavra. Mas vamos caminhando aqui mais um pouco. E vamos aqui discorrendo sobre este assunto. Você vai ver que os cristãos foram jogados aos leões, queimados vivos, colocados em estacas, decapitados. Para quê? Para formar isso aí? Para formar um tipo de igreja como essa? Claro que não, gente. De forma alguma. Eles morreram, deram a vida pelo Evangelho. Deram a vida por esta causa. Para deixar o exemplo para nós, porque eles esperavam uma ressurreição
melhor. Chegou a época de Constantino, onde todos pensavam que aquele homem seria uma bênção para a igreja, mas ele foi uma arma diabólica para a morte espiritual. Para a morte espiritual. Satanás perseguia os cristãos, perseguia, jogava aos leões, decapitava, queimava vivo, para tentar aniquilar os cristãos e parar aquela obra, para que a obra de Deus parasse na terra. Mas quanto mais ele matava, mais pessoas acreditavam, mais pessoas criam, porque via a coragem daqueles homens, a coragem que havia ali, morrendo pela causa do Evangelho. Mas hoje, esse Evangelho social que está aí, o Evangelho social, onde a sociedade está inserida, e eles dizem, nós temos que inovar, nós temos que inovar. E nós temos que inovar e mudar para trazer a sociedade. Então isso é um golpe mestre de Satanás. Inserir a sociedade. A igreja vai ser inserida na sociedade. O padrão que eles querem é isto, para ganhar mais gente. Então a igreja tem que estar inserida na política, na sociedade, no meio social, para ganhar mais gente. Golpe de mestre de Satã. Aí é que nós temos outra Assembleia de Deus. Veja, eu rolei só poucas quadras e já encontrei outra igreja. Essa é a terceira já. Numa cidadezinha de 4.000 habitantes. Olha só. Meio de vida. Arrumar emprego. Aqui está, outra. Não vamos chamar isso de Assembleia de Deus, vamos chamar de Assembleia dos Homens ou Assembleia dos Deuses. É aqui onde as pessoas falam línguas sem interpretação. A vida é totalmente contrária à palavra de Deus, mas dizem que vão para o céu e acusam as outras pessoas de irem para o inferno. Olha só. As igrejas se tornaram lugar de feitiçaria, de macumbaria, ponto de encontro do diabo. Somente isso, rede de pesca de Satanás. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, enquanto aqueles cristãos eram mortos e perseguidos, jogados aos leões, porque aguardavam uma ressurreição melhor. Hoje a igreja está inserida na sociedade. Para poder ganhar o prefeito, para poder ganhar o secretário, tem que inserir a igreja na sociedade. Então veja, aí eu rolei, desci mais um pouquinho aqui, ó. Já tem outra aqui, ó. Outra igreja. Agora, viver em Cristo. Você pode, isso aqui pode viver em outra coisa, menos em Cristo. Pode viver no diabo, mas em Cristo não. Outra igreja. Se eu descer mais um pouco, eu vou encontrar outra, e mais um pouco eu vou encontrar outra. Olha aí, ó. Isso ajuda? Deus está dividido? Claro que não. Essa igreja aqui pode viver toda espécie de vida. Essas igrejas que eu filmei aqui, você pode viver toda espécie de vida que você pensar. Está dentro da igreja, vai para o céu. Vai para o céu. Céu só se for na boca da onça. Mas não vai. Não vai. Esse foi o maior engano de Satanás. Satanás hoje não persegue
Ele coloca igrejas. Uma igreja em cada esquina. Já são igual ao mundo mesmo? Então ele coloca uma igreja em cada esquina. E as pessoas vivem toda espécie de vida e dizem que estão salvos. Observe só. O profeta William Branham, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: não é o bar, não é a casa de show, as boates, que vai trazer o prejuízo, que traz o prejuízo, não. O que traz o prejuízo é você carregando a Bíblia e vivendo uma vida contrária às Escrituras. É você ser uma má testemunha. Carregar a Bíblia, mas não viver o conteúdo dela. Deus não está onde tem divisões, não. Jamais. Deus não está num local onde está contrário, onde prega contrária à sua palavra. Jamais. Deus honra a sua palavra. A própria Bíblia diz que Deus exaltou sua palavra acima do seu nome. Então, ele cumpre sua palavra. Então, estou voltando aqui. Então, você observou o total de igrejas que temos. Numa cidadezinha de 4.000 habitantes, é em torno de umas 7. Meio de vida. Cabide de emprego. E as pessoas estão indo de mal a pior. É desta forma que Deus nos ajude. Só um eleito pode entender estas coisas. Bom, deixa eu fazer só mais um pequeno vídeo aqui para complementar o vídeo anterior, essa filmagem que eu fiz aí dessas igrejas, para complementar, porque alguém me fez uma pergunta assim: Gutenberg, você diz que essas igrejas, elas não conseguem mudar ninguém, não conseguem transformar ninguém, são só um ponto de encontro, são cabides de emprego, mas como as pessoas vão para ali e elas conseguem parar de beber, de fumar, de se prostituir? Eu disse: olha, parar de beber, de fumar, de se prostituir, não faz de você um cristão. Pode te tornar moralista, você pode conseguir alguma moral, mas te tornar um cristão, não. Essas igrejas que fazem isto com as pessoas, a Casa de Recuperação também faz. Os alcoólicos anônimos conseguem também fazer uma pessoa parar de beber. No entanto, essas igrejas que fazem as pessoas parar de beber, de fumar, de tudo isso, nega a palavra. Quando você vai pregar para eles que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, a ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés, não existe mulheres pregadoras, as mulheres estejam caladas na igreja, eles não querem. De várias outras doutrinas que temos que eles não seguem. E doutrina é forma de crer. A sua forma de crer tem que ser de acordo com a palavra. Fora disto é areia movediças. Jesus falou sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Esta casa edificada na rocha é edificada em Cristo, na palavra. Então esta casa tem sustentação, porque está edificada na palavra. Agora observe, eu perguntei para ele assim: você já foi em algum circo? Ele disse sim. Eu disse: pronto, essas igrejas são comparadas como circo. Elas não conseguem mudar a natureza da fera, mas conseguem domar a fera. Observe, existe uma diferença grande. Ali no circo, no espetáculo, aqueles domadores de leões conseguem domar a natureza daquela fera, mas não conseguem mudar. Ou seja, quer dizer, eles conseguem domar aquela fera, mas não conseguem mudar a sua natureza. Jamais eles podem transformar um leão em cordeiro.
Jamais. Ele é leão. Nasceu para ser fera. A natureza dele é de fera. Mas naquele momentinho ali, consegue domar aquela fera. Os domadores conseguem domar para um espetáculo. Mas aquela fera, ao sair dali, tente você domá-la para ver o que acontece. Porque nós estamos vendo as pessoas voltando para os rudimentos do mundo, porque eles nunca tiveram a natureza mudada. Nunca tiveram a natureza de cordeiro. Então, domar a fera é diferente de mudar a natureza da fera. Você jamais transformará um leão em cordeiro. Você jamais transformará um caranguejo em peixe. Você jamais transformará um bode em cordeiro. Jamais. É a natureza que está ali. Os filhos de Deus que estão aqui na terra, eles têm a natureza de cordeiro. Observe, os filhos de Deus não são criaturas do tempo. Nós somos criaturas da eternidade. Jesus disse: saí do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Observe, vim de Deus e vou voltar para Deus. Então, nós também saímos da eternidade e entremos no mundo. Agora, os filhos de Deus vão deixar o mundo e voltar para a eternidade. Nós estamos aqui por um pouco espaço de tempo. Cumprir o nosso propósito aqui, mas os filhos de Deus são criaturas da eternidade, voltarão para a eternidade novamente. Deus nunca colocou um dos seus filhos nessas igrejas, seja ela batista, assembleano, congregacional, adventista, a própria igreja católica, que é a mãe de todas estas abominações que tem aí. Todas essas igrejas são filhas do catolicismo, têm as mesmas doutrinas do catolicismo. Você pega ali uma igreja batista e você vai ver que não diferencia em nada. É só um ponto de encontro num lugar diferente, mas é a mesma coisa, bem como essas outras aí. Não diferencia em nada. Eles são piores do que o catolicismo. Por quê? Porque eles carregam a Bíblia, não vivem o seu conteúdo, dizem que estão salvos e condenam as outras pessoas. Observe, Deus nunca colocou seus filhos numa igreja. Não. Deus coloca seus filhos na palavra. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fazer com que essas criaturas que eram da eternidade voltassem novamente para a eternidade, achando eles aqui na terra. Resgatando, redimindo, levando eles ao dono original novamente. Isto é o que quer dizer redenção. Agora observe, eu fui para a igreja batista. Então fui levado para a igreja batista por algum pastor que veio ali, pregou alguns versículos da palavra e me levou para ler. Mas Deus não me levou para ler. Não. Quando eu estava ali, Deus veio e bateu na porta, porque Ele estava fora. Cristo está fora dessas igrejas todas. Eis que eu estou à porta e bato. Quem está à porta batendo está fora. Então Ele bateu. Eu ouvi a sua voz. Ele me chamou e disse: sai daí, meu filho. Eu nunca te coloquei aí nesta igreja. Eu nunca te coloquei nesta igreja batista. Mas quem colocou isso foi o diabo, usando algum pastor. Levou você para aí, mas eu não te coloquei nesta igreja. Eu quero você na palavra. E a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então os filhos de Deus nasceram para entrar em Cristo, entrar na palavra. Dê no que der, aconteça o que acontecer, eles ficam com a palavra. Eles não estão atrás de entretenimento, de subterfúgio, de maneira de entreter eles, não. Eles querem a palavra. A palavra será revelada para os filhos de Deus. Então eu espero que você entenda. Domar a fera é diferente de mudar a natureza da fera. Os filhos de Deus têm natureza de cordeiro. Só que quando eu entrei neste mundo, eu esqueci do que eu era. Eu não sabia quem eu era. Mas Jesus vem para me redimir, para me levar de volta à condição original, para eu saber quem eu sou. Então Ele veio nos resgatar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Toda semente de Abraão vai ser resgatada por Deus.
Ele entrou na casa de Zaqueu, Cristo, e disse: hoje houve salvação nesta casa. O Criador de todas as galáxias entrou na casa de um cobrador de impostos, mas que tinha eleição. Era semente predestinada. Então o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje entrou a salvação nesta casa. Que coisa gloriosa e maravilhosa. Vem, sai dessas igrejas aí. Sai, filho de Deus. Se Deus está batendo na tua porta, ouve. Deus está batendo, ouça. Ele está te chamando para sair. Essas igrejas servirão como estopa. O fim é ser queimado. Isto é a realidade do assunto. Que Deus te abençoe e te ajude. Shalom.